queridos! Esse é o nosso primeiro pré-evento de comemoração dos 10 anos da comunidade cristã Vinho Novo. Eu me chamo Leila Witt-Sebem e nesta noite, com muita alegria, eu serei anfitriã deste pré-evento. Nós somos uma família em festa, sempre gostamos muito de comemorar. E a nossa casa chegou aos seus 10 anos. Muitos motivos para comemorar. Mesmo em meio a esse cenário de pandemia mundial, estamos a circunstâncias naturais. Porém, queremos ressaltar que este evento está respeitando todas as regras de distanciamento social e protocolo de segurança e saúde. Quero lembrar que você que está em casa nos assistindo, que você pode, dessa forma online, que você pode estar curtindo, compartilhando, enviando comentários e até fazendo perguntas, porque no final nós estaremos abrindo a perguntas. E quem está aqui também na igreja, se quiser participar através do chat, pode enviar as suas perguntas que no final nós estaremos respondendo. A nossa transmissão de hoje está sendo um pouco diferente, que você está habituado em assistir, né, de suas casas aqui na igreja, porque nós estamos realmente em ritmo de festa. Esse é o nosso primeiro pré-evento. Então, como primeiro pré-evento, para nós iniciarmos as nossas comemorações, nós queremos convidar os nossos pastores queridos e amados, pastor André e Melissa de Oliveira. Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos juntos. Deixando meu marido sentar aqui do meu ladinho. Que alegria, queridos, podermos estar reunidos mais uma vez e comemorando, né, a nossa primeira live de comemoração dos nossos 10 anos de aniversário. Nós estamos felizes de estarmos juntos com vocês que puderam estar aqui presencial conosco. E com você que está nos assistindo em casa também. É uma alegria podermos estar reunidos nesse momento. Muito bom estar com você, Leila, tê-la como nossa anfitriã. Comemorando de novo. Mais uma vez, 10 anos. Vou passar para o meu marido que nós estamos dividindo o microfone hoje. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande podermos estar aqui neste momento, festejando 10 anos de história, 10 anos de jornada, de construção. E nós entendemos que tudo isso que aconteceu até então foi o favor do Senhor. E nós estamos aqui justamente para todos juntos estarmos nos alegrando ao Senhor, estarmos glorificando o Senhor, dando a Ele a honra, a glória e o poder para sempre. Você que está sintonizado conosco, ligado conosco, você que está aí nas lives, você que está presencial aqui, que você sinta bastante à vontade, você é um aniversariante. Então, você não podia estar faltando nessa live, você não podia estar faltando aqui presencialmente. Então, nós queremos parabenizá-lo, porque você faz parte dessa história. E eu quero agradecer a Deus também pela vida da Leila, que está aqui, amém, sendo como anfitriã, intermediando. Que Deus possa estar nos abençoando nesse período de uma forma toda especial. É verdade, 10 anos é um marco, né? É um marco realmente muito especial, mesmo estando em pandemia, nós estamos comemorando, e são vários eventos que nós vamos estar comemorando. E para começar, vamos assistir um vídeo muito especial, cheio de amor, cheio de carinho, para iniciarmos as nossas comemorações. Oi, meu nome é Isaac, eu tenho 10 anos. Estou aqui nessa casa há 10 anos. Olha que coincidência! O que eu mais gosto de brincar é de futebol. Eu aprendi a amarrar os sapatos com, acho que uns 6, 7 anos. Aí eu aprendi a ler no segundo ano. O que eu espero para o futuro é uma vida tranquila, é ter uma vida em fé em Deus. Eu queria pregar que nem o pastor, porque isso é muito legal. Daqui 10 anos eu pretendo que seja mais legal. Porque
Aqui em Caxias do Sul, a única coisa divertida que tem é a igreja e o shopping. Daqui 10 anos eu imagino a igreja com um espaço enorme, muito grande, do tamanho de uma quadra inteira. O que eu mais gosto de falar sobre Jesus é o amor dele, como ele ama as pessoas, que mesmo as pessoas pecando, ele dá uma segunda chance. Ele sempre quer a pessoa no caminho dele. 3 coisas que eu vivi na igreja: eu conheci Jesus, eu fiz amigos e eu participei da homenagem do Dia dos Pais. Se Deus fez tudo isso na minha vida em 10 anos, imagina o que Ele vai fazer na igreja. O que Deus pode fazer na vida da igreja daqui 10 anos é muita coisa. Eu não sei nem dizer, mas eu quero saber. Se liga. Então, pastores, são só 10 anos e nós já temos tudo isso de memória, né? E como é que vai ser daqui por diante? Então, vamos compartilhar um pouco, né, de tudo isso que nós vivemos. Vamos conversar, vamos compartilhar, vamos rever memórias. O que vocês acham de contar um pouquinho para quem está aqui, para quem está em casa, que não conviveu conosco durante os 10 anos? Eu estou há 8 nessa comunidade, então tem alguns anos que eu não sei o que aconteceu. Vamos conversar. Eu até queria falar um pouquinho sobre o Isaac, né, que gravou o vídeo. O Isaac é um dos nossos primeiros bebês da igreja, né, e eu acho que eu vou chorar. Acho que eu vou chorar bastante hoje, enfim. E ver o que Deus, né, fez de uma forma natural na vida dele e também ver tudo que Deus fez em 10 anos nessa casa é algo que me enche de alegria e principalmente de ouvir ele falando de Jesus dessa forma, né? Que a frase que ele usou, que mesmo que a gente erre, Jesus sempre dá uma segunda chance. Então, essa verdade que o Isaac cresceu ouvindo nessa casa, e essa é a verdade que nós queremos que cada pessoa que entre nesse lugar saiba que Jesus sempre nos ama, independente dos nossos erros, Ele nos ama e Ele sempre está pronto para nos acolher de novo, nos amar, e eu precisava compartilhar porque, enfim, e vamos contar a história. Vamos começar a contar histórias? E para contar a história, nós queremos chamar 2 casais aqui, o Felipe e a Priscila, e o Adriano e a Jerusa. Olá! Tudo bem? Muito bem-vindos, Jerusa, Adriano, Priscila, Felipe, onde tudo começou. Boa noite pessoal de casa. Boa noite a todos. Já estamos chorando antes de começar. Boa noite a todos. É uma alegria indizível para nós estar aqui nessa noite, né? E principalmente porque a gente está em festa e poder comemorar com a nossa família é a melhor coisa que a gente pode fazer. Boa noite, queridos. Eu disse que eu não ia chorar, mas no primeiro vídeo do Isaac já engasgou aqui. Então, vamos lá, segura a emoção, né? Tem muita emoção ainda, né? Estamos só começando. Vamos começar vendo umas fotos para relembrar como foi lá no início, 2010, o ano da chegada. Nós vamos ver algumas fotinhos. A primeira foto que vocês estão vendo aí, né? Essa foto foi a foto do nosso culto de envio, que aconteceu em novembro de 2009. E foi quando fomos enviados de Guarapuava para cá.
Então, foi um momento muito especial na nossa vida, né, amor? Um momento da gente se despedir daquela casa que nos recebeu com tanto amor durante tantos anos e abraçar esse sonho chamado, né, CCVN, que Deus colocou no nosso coração. E ali nós nem tínhamos noção do que aconteceria nos próximos anos. E eu não sei, mas eu não estou enxergando direito, mas eu acho que é a foto que nós estamos abraçados na bandeira, isso mesmo. Então, nesse momento até foi um momento muito especial e profético nas nossas vidas, borbulhando nosso coração cheio de emoções naquele momento, porque nós vínhamos para uma terra que a gente não conhecia, vocês conhecem um pouco da história, mas com muita expectativa do que Deus faria nesse dia na nossa vida. E o que nós tínhamos, que nós ouvíamos das pessoas, que nós éramos loucos, porque nós estávamos vindo para uma terra onde era cemitério de pastores, onde igrejas não prosperavam, onde as igrejas eram divididas, as igrejas desapareciam, enfim. Mas mesmo assim, nós tínhamos uma certeza, uma convicção que Deus estava nos enviando para essa terra. E nós sabíamos que Deus ia viabilizar tudo, todos os meios possíveis. Então, a nossa âncora, a nossa crença, a nossa fé estava justamente em Jesus. Jesus era o centro de todas as coisas, porque circunstancialmente, ou naturalmente olhando, e as notícias, e as pessoas que se aproximavam de nós, nada nos encorajavam a permanecer no propósito de estar vindo para essa terra. Mas o que nos levou a estar vindo para essa terra foi justamente a nossa fé, a nossa crença, que Deus tinha falado conosco e que Deus escreveria uma história através de um projeto, através de uma visão, através de um propósito para essa terra. E continuando nessa foto que está aí na tela, essa foto que vocês estão vendo desses casais, na verdade aqui, né, nós já demos um salto na história, mas quando nós viemos para cá, nós nem imaginávamos que Deus já estava preparando as coisas, né, e nós conhecemos a família da Jerusa há anos, e nós nem imaginávamos, quando Deus nos mandou para Caxias do Sul, que a Jerusa estaria casando com um caxiense, que é o Adriano. E, inclusive, no dia que nós viemos espiar a terra pela primeira vez, foi o dia do casamento dos dois, e nós nem sabíamos, até a gente brincou que se a gente tivesse ido visitar o Chateau Lacave, a gente ia chegar no casamento deles de penetra. E Deus já tinha algo no coração dele em relação a essa obra. E Deus já estava preparando e a gente nem imaginava, já começando na vida do Adriano e da Jerusa, que foi a primeira família, na verdade, que nos recebeu e estão aqui conosco nesses 10 anos, vivenciando todas as emoções desde o começo. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo, essa foto é do nosso apartamento, né, o primeiro apartamento que a gente morou. Foi aonde nasceu a igreja nasceu na sala da nossa casa, com esses casais, né, que estavam ali na foto anterior, e aqueles casais são os fundadores, né? Então estávamos o Adriano, a Jerusa, o Assíria, a Claucir, o Bruno, o Juarez e a Deunilda, eu acho que estão ali, né, na foto. Não, o Alex e a Nani, éramos os casais que fundamos, né? Fundamos a igreja, documentamos, e depois Deus foi acrescentando mais uns casais que eu brinco, que eles sim tiveram fé, porque nós éramos 2 jovens, com 2 crianças pequenas, e nós tínhamos um sonho que Deus tinha colocado no nosso coração. Continuamos jovens. Sempre lindos, bonitos, o tempo só passa, enfim, mas eles precisaram crer na palavra que Deus tinha colocado sobre as nossas vidas. Nós tínhamos uma proposta, né, e uma igreja que nasceria, e nasceu dentro de uma casa, né, num connect, numa célula pequena, e eles creram em todos os passos que Deus foi nos conduzindo, né, nessa jornada. Inclusive, nós somos muito gratos a Deus por esses casais que começaram a obra conosco. E pastor, como é que era ministrar para cadeiras vazias e preparar a palavra para multidões? É interessante essa história porque logo que nós começamos a igreja, eu fui direcionado a estar comprando 100 cadeiras. Nós não tínhamos membros nenhum. Nós compramos 100 cadeiras, nós compramos 4 microfones, nós compramos um violão, um pandeiro, né, e um teclado. E ele ficava bem lá no canto da nossa cozinha.
E toda vez que eu olhava para aquelas cadeiras, aqueles instrumentos, eu profetizava, essa igreja, ela já existe. Ela vai acontecer, vai se materializar no reino físico, né? E passando esse tempo, quando nós iniciamos oficialmente a igreja, eu lembro que várias vezes, quando eu estava arrumando a igreja, as cadeiras, eu parava no período da tarde, estava orando, olhava para todas as cadeiras vazias, aí eu começava a pregar para as cadeiras. Eu começava a pregar visualizando as pessoas que estariam vindo, né, e assentando naquelas cadeiras. Para quem olhava de fora, assim, esse cara é um louco. Como ele pode pregar para as cadeiras vazias, né? E foi esse passo de fé que a gente pôde assim, experimentar o mover de Deus, o favor de Deus nessa história. Mas eu queria, antes da gente passar, talvez a gente se delongue um pouquinho mais, mas eu também queria ouvir um pouquinho a Adri e a G, porque assim, eles passaram tudo conosco, desde o início, né? Eu lembro que, inclusive, eu acho que o primeiro dízimo foi deles, e foi, inclusive, com os primeiros dízimos da igreja que nós começamos a comprar todas essas coisas que a gente tem falado, e inclusive as pessoas diziam, nossa, vocês não vão usar para o sustento de vocês. Não, nós estruturamos uma igreja de cadeiras e teclados para um público que nem existia ainda, e por diversas noites nós éramos 4 loucos sonhando e falando de um sonho e falando de uma igreja que não existia ainda, mas ela já existia no coração de Deus. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês, porque vocês estão nos olhando, que vocês falem um pouquinho de como foi essa experiência nesse tempo. Bom, eu tenho que falar olhando para quem? Para vocês? Ai, queridos, é tão emocionante tudo isso, porque quando o pastor André e a pastora Melissa já eram meus pastores em Guarapuava, e eu já estava aqui há 1 ano em Caxias. Quando eu soube da vinda deles, eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. E eu e o Adriano, nós entendemos que eles faziam parte de um projeto que Deus tinha, não só para a vida deles, mas para Caxias do Sul. E nós entendemos que eu e o Adriano fazia parte desse projeto também. E nós nunca tivemos dúvida de que essa igreja iria se expandir, iria crescer, porque a motivação do coração sempre foi muito correta. Foi sempre realmente engrandecer o nome de Jesus. E eu aqui me contendo, porque eu estou quase chorando, mas é bem como a pastora Melissa falou, né? Eu lembro que um dia o pastor André olhou para nós e disse, Gê, o pastor André sempre foi empolgado, gente. Desde Guarapuava aqui, ele é sempre empolgado. E ele falou, Gê, imagina nós velhinho, e a igreja cheia, e nós juntos. Parte do velhinho eu não gostei muito mais. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo, essa é profética. E nós não tínhamos realmente muito recurso. Se o nosso dízimo foi o primeiro, misericórdia, irmãos, né? Por isso que demorou para as coisas acontecer. Nós não tínhamos muito recurso, mas todos nós fazíamos o nosso possível, o nosso impossível. E quando não dava para ser recurso financeiro, a gente dava nosso tempo, a gente nos dispunha. E por mais que faltava às vezes o recurso financeiro, nunca isso nos impediu de fazer o nosso melhor para Deus. Nós estamos no nosso 10º aniversário e vai passar provavelmente as fotos dos primeiros. Era uma simplicidade, mas os pastores André e a Melissa são muito criativos e eles entravam com as ideias e nós com a mão de obra, né? Nós fomos literalmente escravizados por eles no começo, né? Porque quando tinha um aniversário da igreja, pessoal, eles queriam o melhor. E aí, quando você já estava lá pelas 2 da madrugada, achando que finalmente estava chegando no fim, a pastora Melissa sacava de uma outra ideia e ninguém dormia e passava as noites e as noites trabalhando para ver aquilo pronto, né? Então, hoje a coisa mudou, né? Mas o coração continua o mesmo e é uma alegria estar aqui nesses 10 anos. Bom, é uma alegria enorme mesmo estar participando, estar agora com esses 10 anos aqui, juntamente. Gente, deixa eu só falar que o Adriano está falando tudo isso, mas no início ele não foi muito com a nossa cara.
Ele quase não quis fazer parte da igreja. O pior é que é verdade. Isso é um fato verídico. O que aconteceu? Bom, Caxias, para quem é daqui, sabe como é e funciona, né? E, sei lá, é esse jeito meio estranho. Desconfiado. Então, foi por aí. Mas, assim, o que me chamou a atenção, né? Claro, o Espírito Santo, né, primeiramente, mostrou que esses dois malucos, né, que vieram de lá, eles têm uma fé enorme. Nunca vou esquecer, porque no início, antes de tudo, o pastor nos convocou para fazer 40 dias de jejum e oração. Esse foi né? Nossa, foi maravilhoso, gente. Vocês não sabem o que foi. E isso tudo vem assim só para fortalecer cada vez mais. Eu não tenho muito o que falar agora, mas vou ter mais depois. Mas eu amo esses dois. No fundo do coração, eu sou muito grato a Deus, né, por eles terem vindo para cá e por essa visão maravilhosa dessa igreja. Eu amo de paixão, eu sou fissurado por isso. Então, assim, é o que eu tenho para falar agora. Não vai falar mais, porque eu peguei o microfone. Não, e bem rapidinho agora, antes de nós entrarmos no segundo ano, ali vocês viram algumas fotos passando, e eu olhando para todas aquelas fotos, as pessoas que vocês estão vendo trabalhando, que passaram, eram todos os membros da igreja. Não existiam pessoas a mais. Então, se você olhar aquelas fotos, eram eles construindo para eles mesmos, não tinha mais ninguém além deles, né? E o gostoso sempre foi ver a igreja entrando nas doideiras. Por isso que eu falo que esse sonho não é um sonho apenas do meu coração e do André, né? Isso é um sonho que Deus colocou no coração de muitas pessoas. A CCVN é um sonho do coração de Deus, e que as pessoas vão se apaixonando e que vão abraçando e vão sendo parte disso e começam a se envolver, e aí entram na doideira, igual o Carlos que estava aqui pendurando lustre hoje. Então todo mundo é apaixonado e entra nesse mesmo DNA de paixão pelo reino de Deus. E essas pessoas, eu convido vocês até depois, né, entrarem nos álbuns da igreja. A igreja tem álbuns antigos, mas quando vocês olharem tudo referente ao primeiro ano, era para eles, né? Tanto que o Paulo e a Márcia, que são os pais do Isaac, eles entraram, que foi quando começamos a ter mais membros, foi no primeiro ano da igreja. Até o primeiro ano da igreja, nós éramos um grupo de, eu acho que no máximo 30 pessoas, eu acho. Menos de 30 pessoas, enfim, né? Então, era um grupo muito pequeno, mas de pessoas apaixonadas por Deus, que criam na visão, que eram apaixonadas por isso. E aí entra o Felipe e a Priscila na história. 2011. Né? O Felipe e a Priscila entram em 2010, não, 2011. 2011. Outubro de 2011. Essa foto que está aparecendo agora na live, eu já estava lá. Já. E está marcando como 2009 ali, não é? Não, mas na verdade é 2011 aqui já. 2000, mas eu lembro desse cenário aí. Sim, na verdade vocês ajudaram a construir. O David, que está lá atrás, quase me fez infartar para pendurar esses negócios que vocês estão vendo ali, porque ele ficava nos lugares mais desesperadores que existiam. E começamos, aí a igreja foi crescendo. Aqui vocês vão ver, nós já temos ministério de louvor, né? Nós tínhamos o Everton na época, que era ministro, o Jack já veio para a bateria, a Kelly, o David. Nós já tínhamos uma equipe de louvor, que antes era eu e a Cíntia, eu no pandeiro, a Cíntia no teclado. Depois Deus nos abençoou. Eu preciso falar de uma pessoa que também entrou no início da igreja, que foi o Yuri. O Yuri, ele foi o nosso jovem, na verdade, ele foi o primeiro jovem, além da Cíntia, né? Só quero ressaltar que o primeiro evangelismo de rua que aconteceu foi eu e o Yuri. Eu e ele, debaixo de chuva, saindo nos bairros, pregando. Ele olhava para mim assim e olhava para as pessoas e dizia assim: olha, meu pastor é louco, olha, você tem que aceitar Jesus e vai para a igreja dele, meu pastor é louco, né? Eu olhava para aquela cena e falei: mas como isso, né? Mas enfim. Minha igreja tem luz, ele dizia. Minha igreja tem luz, né? Minha igreja tem luz.
eram as luzes, né? Minha igreja tem luz, e meu pastor é louco. Então, eu fico imaginando, né, 2 personagens embaixo de chuva, de inverno, né, um falando que o outro é louco, né? Enfim, né? E foi o nosso primeiro evangelismo. Enfim, né? Só queria contar esse detalhe para vocês. E aí entramos, então, né, aqui já. E Deus, em outubro de 2011, o Felipe e a Pri vêm com um grupo de pessoas. Eu vou deixar eles contarem um pouquinho. Eu cutuquei aqui o Felipe quando o Adri disse que o pastor fez eles fazerem 40 dias de jejum e oração, porque foi assim que a gente chegou também. A gente, então, 1 ano depois da igreja, né, já ter sido instalada e estar fundada aqui em Caxias, a gente tinha um grupo de pessoas, nós tínhamos nos desligado de uma outra congregação, e nós estávamos com um grupo de 30, e a gente disse, o que a gente vai fazer? E aí a gente entrou num período de jejum e oração também de 40 dias, buscando um lugar para congregar. E aí, agora completando a frase do Yuri, ele é louco, né, o pastor, eu vou falar do Marcos e da Su, que eles talvez devem estar nos assistindo, e o Marcos disse assim um dia para a gente, sabe, Felipe, tem um pastor que eu conheci em tal lugar, ele é bem diferente, assim, ele usa all-star, ele é todo... E essa foi a primeira descrição que a gente teve do pastor André. Ele usa all-star, ele é diferente e tal. Se vamos atrás dessa igreja, vamos conhecer. E aí, quando a gente chegou no primeiro culto, o Senhor já falou o nosso coração, né? Para a gente estar somando com essa igreja nesse tempo. E eu lembro que a gente andava num carro lotado. Tinha um Fit e andava... lotado, sempre cheio, em 8 acho que nós andava dentro daquele carro. Desculpa as autoridades, né? Mas eles não nos pegaram na época agora. Não repitam o exemplo, por favor. Mas a gente fazia de tudo, muita coisa, e acontecia várias coisas. E a gente ficou nesse período de 40 dias orando, jejuando, e nós chegamos aqui na Vinho Novo. E a gente estava, assim, tão desesperado por um alimento espiritual, que quando a gente chegou, a gente sentou na última cadeira da igreja e apagaram as luzes. Alguém mais aqui se assustou quando chegou na igreja e apagaram a luz? Falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui agora? O cara com 2 metros de altura, o microfone na mão, a pastora cantando, meu Deus, meia dúzia de gente. Falei, meu Deus, agora vão, sei lá, não sei. Nos assaltar. Aí quando o pastor, vão assaltar a gente. Quando o pastor André começou a pregar, ele falou assim, boa noite a todos, abram sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Eu falei, meu Deus, o cara vai pregar Apocalipse. Eu falei assim, ó, ou a gente vai ficar aqui, nunca mais vai sair, ou a gente vai ouvir as maiores heresias da nossa vida. Cara, eles estão aqui. Estamos aqui. Ele nos convenceu naquela noite pregando Apocalipse 2. E é uma bênção. E para quem estava com tanta fome, aquele dia foi um dia de matar a fome. Então, para mim, aquele dia eu nunca mais vou esquecer. Tinha umas luminárias igual a essa que a gente tem hoje aqui. Eu fiquei bem do lado de uma luz e ficou aquela penumbra. E a pastora cantando, a gente pôde sentir a presença de Deus de uma maneira tão doce, especial, que nós nunca tínhamos sentido. E aquela palavra veio tão de encontro a nos alimentar, nosso espírito, nossa alma, que nós nos olhamos. Tinha um casal conosco naquele dia e nós falamos, eu não sei vocês, mas nós vamos ficar aqui. E aí marcamos uma reunião com o pastor para o outro dia, que a reunião durou 2 dias. Começou na segunda e terminou na terça, porque nós começamos a conversar no final da tarde e fomos até na noite, e aí a gente encontra um outro dia. Mas foi tremendo, foi uma experiência maravilhosa, e a gente está aqui até hoje. Uma curiosidade desse dia, o André foi sozinho, né? E eu em casa com as crianças, porque quem vê o Abner e a Samara, acho que eles sempre foram desse tamanho, não, mas o Abner chegou com 3 anos aqui. E eu em casa com as crianças, era 11h30, eu acho. E o André me liga e diz assim, amor, eu estou passando te buscar. Eu falei, me buscar para onde? Ele falou assim, nós vamos comer com uns casais que estão querendo vir na igreja. Eu falei, amor, é quase 11 horas. Eu falei assim, eu estou com 2 crianças. Não, eu estou passando te buscar. Vai a mãe, viste 2 crianças pequenas, tadinhos. Eles dormiram no banco da lanchonete naquela noite. Mas foi o início da nossa trajetória. Eu lembro que eu fiquei marcada por ser uma mãe de criança de 3 anos.
de tirar o filho 11 horas da noite. Mas foram marcos, né, coisas que Deus foi fazendo na nossa vida e nesse tempo que foi uma delícia. Até eu estou vendo, as fotos foram passando, né, ali dos 2 anos, e a igreja, na verdade, nós já estamos num novo lugar ali, né? Então, nós começamos a igreja na nossa casa, depois nós fomos para o hotel, depois nós fomos para esse lugar Sagrada Família. No Sagrada Família, e depois nós mudamos para a Antiga Mosteiro. E então, num período de 2 anos, nós tivemos 3 mudanças, é isso? Isso aí. 1, 2, 3. 3 mudanças no período de 2 anos. Nós tivemos 3 mudanças, loucura de desmonta, monta coisa, mas uma delícia. E aí, no 2º ano, Deus foi trazendo muitas vidas, né? A igreja foi crescendo. Tivemos batismos, eu acho que o primeiro batismo já foi no 1º ano, ministério infantil, eu brinco, começou com a Abner e a Samara, depois no 1º ano nós estávamos em 5 crianças, marcando, emplacando ali. No 3º ano, Deus começou a definir mais algumas coisas. Solta as fotos lá para nós, deixa eu lembrar um pouquinho do 3º ano. 2012, ano das portas abertas. No 2013 já. Já 2013, mas porque 2012, o 2012, na verdade, a nem gente... falamos do nosso primeiro encontro com Deus, que foi em Guarapuá. Verdade, que eu fui. Verdade. Nossos primeiros encontros aconteceu em 2012. Isso mesmo, Leila. Nem lembrava mais. Foi meu encontro com Deus em Guarapuá. Encontro com Deus. Nós não tínhamos estrutura, só para vocês entenderem, nós nem tínhamos estrutura de pessoas para ministrar. Por isso nós precisávamos ir para Guarapuava, porque nós não tínhamos ministrantes, nós não tínhamos intercessores, nós não tínhamos quem fizesse a comida. Locava um ônibus, lotava e ia para lá. Exatamente. Aí depois que a gente começou a ter estrutura, nós começamos a fazer os nossos encontros. Guarapuava é no Paraná. Vocês sabem quantas horas de viagem de ônibus? A noite inteira. Nós fomos, porque nós tínhamos sede de Deus, nós queríamos ter mais de Jesus. Nós fomos até lá, aprendemos e agora fazemos os nossos encontros com Deus. Amém. Amém. Verdade. Uma viagem longa, né? Se um dia você fizer, você vai entender por que nós estamos falando da viagem de Guarapuava. Você nunca mais vai esquecer esse trajeto na sua vida. Só quem foi, sabe, né? Mas nesse ano nós tivemos, então, o nosso primeiro encontro, né, com Deus na época. E aí vamos para o ano de 2013. Isso, né? Foi o ano da paternidade, o ano do coaching financeiro. Primeira vez que o Arnaldo veio e deu o coaching financeiro. Então, na verdade, é engraçado porque eu estava olhando algumas fotos e vendo a história. Até no dia da inauguração do Templo Novo, eu brinco que a Marília já estava lá porque eu tinha uma foto no meu notebook e ela estava com a carona nas fotos de registro da igreja. Tá a cara da minha irmã lá. Eu falei, ela, Marília, marcando presença. Mas 2013 foi o primeiro coaching financeiro e foi o lançamento do 360. Foi quando começou o Ministério de Jovens na configuração que ele durou por muitos anos. Mas os nossos primeiros líderes de jovens, vocês sabem quem foi? Fala o nome aí. Fala, Jerusalém. Fala, Jerusalém. Conta para a igreja. Fala. Ela chegou toda empolgada para mim. Pastor, eu tenho um nome para o Ministério de Jovens. Conta, Jerusalém, nós vamos te dar o privilégio. Olha, queridos, o nome era profético. Eu tenho que, há 10 anos, ouvir isso, né? Vai. Tribo da Glória. Vocês não acharam tão ruim assim? Muito bom, muito bom. Tribo da Glória. Eu e o Adriano, nós oramos, nós jejuamos e Deus trouxe. E o pior é que tinha uma identidade nesse nome, embora ele era um pouquinho defasado, meu demodê. Mas 10 anos atrás esse nome era vintage, era top. Era maravilhoso. eu, o Adriano, o Yuri, a Cíntia. Olha só, pasmem, vocês. Eu fazia parte do louvor também. Fazia! O Adriano fazia parte do louvor. Isso explica muita coisa, porque que não prosperou. Enfim, porque tinha poucos membros. Mas não prosperou o ministro de louvor, caramba. Não, era o Adriano e o Yuri, a Cíntia. Mas foi um tempo onde Deus estava fazendo, estava
fazendo um fundamento muito grande. Os poucos jovens que tinham foram marcados por assim experiências sobrenaturais mesmo, ao ponto de ter jovens que saíram correndo porta fora, visitante, né, do que viram, né. Então os jovens foram muito marcados, né. Mas aí vem um novo tempo. Vem um novo tempo. Um tempo mais moderno. Glória a Deus. Aí já estamos nas fotos de 2013, 14. Estamos, eu acho que estava passando as fotos aqui, é o lançamento, inclusive o dia do lançamento, quando a gente comprou o nosso Fusca, né? Alguns de vocês não chegaram nem a conhecer o emblemático Fusca, que fomos buscar no Ferro Velho, né? Um dia os jovens viram e falaram, ai, como é que vai ser o nosso púlpito? Eu falei, gente, vamos fazer a frente de um Fusca. E eles toparam, falei, que legal. E aí o nosso Fusca foi o nosso púlpito durante muitos anos. Pastora sempre inovando. Né? Sempre trazendo uma coisa nova para a igreja. E aí foi, então, esse ano que nós tivemos o lançamento do 360. Isso, 2013. Foi isso, né? Isso. O ano da paternidade, aí nós passamos para 2014, que é o ano do Senhor. O ano aí do sim, Senhor. o nosso primeiro encontro com Deus. Verdade. Lá no Gelaim. O ano de 2014 foi um ano... Quem estava aqui no ano de 2014? Lá atrás só, eu acho. A galera que está aqui eu acho que é mais nova. Muito bom. Mas o ano de 2014... Gente, cadê os membros de 2014? Vou falar para vocês, vem para o culto presencial. No ano da... Se manifestem no chat, por favor. Põe a mãozinha aí para a gente saber cadê você. O ano da paternidade foi muito interessante, porque nós não estávamos em Caxias naquele ano, né? Só voltar um pouquinho ali. Nós não estávamos em Caxias, nós viemos para o culto da virada, que tinha o culto da virada, e foi liberada essa palavra, eu falei para a Priscila, agora vai. Agora vai ser o ano da paternidade, a gente vai ser pai. E aí Deus também, naquele ano ali, nos abençoou com a vinda do Levi, né? Ele acabou nascendo no outro ano, mas a gente concebeu ele debaixo dessa palavra profética. Então, para nós, essa palavra teve um peso muito especial. Foi realmente um ano da paternidade, né? Onde eu fui, assim, Deus moveu meu coração para isso, né? Então, para mim, esse ano marcou, um dos anos que mais marcou minha vida na igreja, quando liberaram aquele adesivo que tinha atrás do púlpito, assim, aquilo penetrou no meu coração de uma maneira tremenda. Então, esse é um ano que marcou muito meu coração. E você falando sobre isso, eu acho que uma das coisas também que é interessante, como a gente está falando sobre o que Deus fez muitas coisas durante esses 10 anos, e nós tivemos histórias que marcaram a nossa casa, marcaram a nossa vida, e dentro disso que o Felipe está falando, também uma das histórias que marcou a nossa igreja em intercessão foi pela vida do Adriano da Jerusa, também envolvendo a questão de paternidade. E foi no ano de 2014, na verdade, que a Jerusa engravidou. E não sei, Gê, se você quer contar ou eu conto por cima. Tá, eu vou contar mais por cima e depois eles quiserem acrescentar alguma coisa. A Gê teve problemas para engravidar. E eles começaram um processo bem doloroso e cansativo, tentaram inseminação artificial por várias vezes e se frustraram, enfim. E foi um processo de muita dor. E eu lembro que, inclusive, a Jerusa ia ser a chefe geral, acho que foi a chefe geral desse ano. E mais para o final do ano, acho que foi quando nós conversamos, que nós oramos por você na igreja. Eu não lembro a data que foi naquele ano. Agosto, né? Agosto daquele ano. A Gê vinha nesse processo exaustivo e Deus deu uma palavra para o André. Você quer contar, amor? Rapidinho? Tá, quer que eu... Eu conto, né? Eu estava no período da tarde intercedendo pela igreja, enfim, estava dentro do meu quarto e, de repente, o Espírito Santo... eu vou falar algo aqui que talvez para você algo meio estranho, mas foi a forma como o Espírito Santo me conduziu, né, a esse direcionamento. Eu me lembro que estava dentro do quarto e é como se abrisse uma porta espiritual, um portal, e o Espírito Santo falou assim, entra dentro. Aí eu entrei, mas não sabia o que ia acontecer. E, de repente, eu me deparei com um útero e as trompas. E o Espírito Santo falou assim, esse útero, essas trompas, é da Jerusa. E eu vou limpar, eu vou curar, e ela vai conceber um filho.
E profeticamente eu quero que você toque e você vai limpando. E eu profeticamente comecei a orar e comecei a limpar, enfim, e era bem reluzente, como um neon, o útero, as trompas, né? Enfim, depois eu saí daquela experiência meio estranho, nunca tinha tido uma experiência como aquela, e na noite nós tínhamos uma vigília, né? E nessa vigília nós estávamos orando, enfim, aí que entra a parte da minha esposa, entra a parte, né, da Jerusa, a experiência que elas tiveram, e depois, né, eu ministrando, vou deixar elas contar esses detalhes aí. Bem resumido, enfim, aí o Senhor trouxe uma palavra sobre a vida da Jerusa, e eu lembro que ela tinha dito para mim que seria a sua última tentativa, né? Ela tinha ido na médica, e a médica disse: Gê, né, aparentemente está tudo certo, e ela até falou, eu nunca pedi oração por isso, e eu falei, então vamos orar por esse momento. E aí o André traz essa palavra profética e ela brincou, né? Ela falou, então, sobre a tua palavra eu vou lançar minha fé. E a gente brincou, então agora vocês vão para casa e trabalhem. A gente até brincou com eles, né? Andem sobre a palavra profética. E o Gabriel foi concebido naquela noite, né? E o Senhor cumpriu a sua palavra na vida do Adriano e da Jerusa. E naquele ano de 2013, não só a vida da Jerusa, como também nós tivemos vários casais que o Senhor, 5 casais, né? Que o Senhor trouxe questão né, que tinham casos de dificuldade de engravidar, enfim, e vários deles, inclusive, testemunham e contam suas histórias a respeito do que o Senhor fez a nível de paternidade na vida de alguns. E esse ano do Senhor, no ano de 2014, foi um ano que a grande parte dos jovens que eram adolescentes, que hoje estão casados, inclusive a Gé vai casar dia 5, né? E agora, daqui a pouco, ela vai virar uma senhora, mas ela era uma adolescente naquela época. E o Senhor marcou profundamente a vida de muitos jovens e adolescentes. Foi o ano, eu acho que da conversão da Bruna, eu acho que foi 2013, a Bubu. Eu não sei se a Bubu está aqui. Mas, não está. Mas foi no ano de 2014 que realmente foi marcada pelo Senhor, a Pamela, a Paloma, enfim, a grande parte dos nossos jovens que se tornaram líderes e que casaram hoje dentro da casa, né? A Pamela, inclusive, já vai ser mamãe, né? Tá gravidinha, então a gente já está em outra estação, mas foi nesse ano de 2014 que foi um ano que Deus marcou de uma maneira assim, singular a vida deles. Nós tivemos experiências tremendas, muitos deles foram marcados, e foi anos que começamos, além de todas as experiências com a igreja, começamos a ter Lakeside, começamos a ter conferências de jovens, conferências de louvor, enfim. Foi um ano que Deus fez muitas coisas, o ano de 2014. E foi o ano do estabelecimento da igreja também. Foi quando, na verdade, nós tivemos um culto com a vinda de alguns pastores, né? O presbitério do MFA esteve conosco e eles oraram com a igreja, liberando a igreja profeticamente, né? Para crescer e ter esse momento de avanço sobre a vida de Caxias do Sul, né? E aí tivemos o ano de 2015, que é o ano da expansão. É a primeira conferência de jovens, o Round. Exatamente, primeira conferência de louvor. Aí aconteceu tudo isso. No ano de 2015, inclusive, foi o ano que nós tivemos a vida do pastor Flávio. Quando o pastor Flávio e a pastora Cibele, nós tínhamos um casal de pastores que estavam conosco. Então, no ano de 2015, eles foram reconhecidos como pastores na casa. E foi nesse ano, foi no ano de 2015 Isso. também. Tem mais alguma coisa no ano de 2015 que nós estamos esquecendo? Não? Não, né? Aí, 2015, se eu não me engano, foi quando nós começamos também o Compassion, que nós tivemos as questões evangelísticas, que fomos fazer trabalhos sociais nos bairros. Gente, nós já fizemos cada doideira, mas doideira muito boa. Fizemos muita coisa legal. Aí, 2016, o ano da reconstrução, gincana de aniversário. Muito legal. O ano de 2016, a igreja já estava em outra pegada. Nós já estávamos com a igreja bem
estruturada, nós já tínhamos muitos connects aqui funcionando. O Rafa e a Mari já estavam com a gente desde 2013, mas aqui a Mari, ela inclusive encabeçou a gincana de aniversário. Alguém estava aqui em 2016? Vamos tentar. Olha lá, aqui já temos gente de 2016, lá também, né? Já temos mais público de 2016 aqui presencial conosco. E nós tivemos no aniversário da igreja, antes do dia do aniversário, nós tivemos uma gincana, vocês lembram? Foi muito gostoso, muito divertido. Foi excelente, acho que nós temos que repetir a gincana. Foi uma experiência bem legal. Bem marcante. Foi. Aí nós vamos para 2017, que é o ano do sobrenatural. Tivemos a escola do sobrenatural e a mudança para cá. Isso. No ano de 2017 também, no início do ano de 2017, o pastor Flávio e a pastora Cibele, que eram pastores conosco, tiveram uma direção da parte de Deus de começar um trabalho, né? Então, hoje eles são pastores, Igreja Presbiteriana Betel, eu acho que é o nome, né? Então, hoje eles são pastores da Igreja Presbiteriana, amamos eles demais, mas hoje eles não estão mais conosco. Talvez você diga, tá, mas daí cadê o pastor Flávio e a pastora Cibele? Então, eu estou te contando, no início do ano de 2017, o Senhor direcionou eles para começarem um trabalho e está uma bênção, a igreja está crescendo, né? Inclusive o Pedro, filho do pastor Flávio, foi integrante do Ministério de Louvor durante muitos anos. Algumas fotos que passaram aqui, se vocês repararam, tem um junior no palco segurando um violão maior do que ele, é o Pedro. Ele começou o Ministério de Louvor, ele era muito pequeno. Eu lembro que quando eles começaram a congregar conosco, eu acho que o Pedro devia ter 11, 12 anos, por aí, né? E ele ficava insistindo comigo, pastora, deixa eu ir para o louvor, pastora, deixa eu ir para o louvor, pastora, deixa. E ele ficava no meu pé. E eu lembro que ele começou com a função de enrola-cabo. Eu pus ele enrolar cabo, querido. E ele ficou anos no Ministério de Louvor. E hoje ele é um ministro de louvor, ele é o líder de louvor da igreja. E ele é uma bênção, é um menino de Deus. A família inteira, eles são incríveis. E estão, né, fazendo a obra do Senhor nessa cidade, expandindo o reino de Deus. Então, por isso, não estão mais conosco. E aí foi o ano que nós mudamos para cá. Nós mudamos para cá em questão de 20 dias, gente. Tudo isso que vocês estão vendo foi construído numa loucura. Em 20 corridíssimos dias, diga-se de passagem. Porque a gente tinha que entregar o prédio antigo e fazer aqui. Então, 20 dias para desmontar tudo lá, entregar o prédio vazio lá, limpinho, direitinho, pintar e vir para cá com tudo pronto para já ter culto no domingo seguinte. Foi puxado. Foi uma loucura. Realmente, sim, foi uma loucura. Eu lembro quando a gente começou toda a mudança para cá, e o pessoal empenhado, empolgado, antes da mudança em si, né, a gente trouxe todo o pessoal para conhecer o pavilhão. Não tinha nem luz no pavilhão. Eu trouxe o pessoal... A gente fez uma vigília aqui, né, sem luz aqui. Com os celulares. Com os celulares. Eu acho que deve ter gravado esse momento aí, né? E eu lembro que nós oramos, agradecemos a Deus, enfim, e na próxima semana nós começamos a trabalhar. E eu lembro que o pessoal era mais ou menos 1h30 da manhã, o pessoal estava fazendo jardim aí na frente. Estava plantando, trazendo pedras, enfim, enquanto uns... A Luciana, né? Enquanto uns estavam trazendo pedra, outros estavam soldando o palco. Gente, o Patrick foi incansável. Foi. Eu tenho que falar do Patrick, porque o Patrick morou aqui dentro. Ele soldou esse palco inteiro, sozinho, praticamente. Ele fez, assim, ó, ele morou, ele saía do trabalho, ele vinha direto para cá. Eles, assim, anoiteceram aqui o Paulinho, o Nando, o Douglas. A Mara, que pintou as paredes, começou lá e veio. Lucimara, exatamente. Aqui, ela pintou as paredes e também construiu o banheiro. Ela Eu falei, você sabe construir banheiro, Mara? né? Sei. Ela que fez todo o encanamento e tudo, eu olhando aquilo lá, falei, até que sabe mesmo, né? E sabe mesmo, gente. Tá até hoje lá funcionando. Até hoje lá. Exatamente. Foi bem feito o serviço aí. Não, e paralelo a isso, algumas pessoas que assistiam, né, as pessoas que estavam trabalhando manhã, tarde, noite, madrugada, traziam comida, traziam cucas, e, enfim... O pessoal, tinha uma mesa aqui que o pessoal sempre estava abastecendo a mesa enquanto o pessoal trabalhava. Então, foi um tempo muito, assim, tremendo, marcante em nossas vidas, porque nós vimos o quê? A igreja inteira servindo.
todos trabalhando, todos alegres, empolgados, assim, cansados. Uns chegavam depois do serviço, né, e já vinham direto para cá. Passavam, pegavam as esposas e vinham para cá para dar continuidade à obra, e trabalhava até 1 da manhã. No outro dia eles estavam em pé às 6 horas para ir para o trabalho. Era uma loucura, gente. E aqui nós estamos, né? Foi uma delícia. E, inclusive, justamente, né, nessa mesma época, eu quase perdi meu pai. E quem me conhece, né, sabe o quanto eu sou participante das mudanças. E foi uma mudança para mim bem difícil na época, porque eu não pude estar junto. Tudo que a gente tinha que fazer aqui, nós pensávamos, tá, vamos fazer assim. Tá, mas e a pastora não está aqui? E se ela chegar aqui e disser, muda tudo, vira do outro lado? Não, o palco não era aqui, gente, era lá. Enfim, então foi uma coisa, para a igreja foi novo também eu não estar, a gente não estava acostumado com o fato de eu não estar dando pitaco e não mexendo, mas foi um tempo difícil também, como família, nós quase perdemos meu pai. Mas o Senhor, né, foi bondoso. Eu entendo o propósito de Deus de ter me levado, me tirado daqui na época da reforma. Mas eu... Senão não tinha acabado em 20 dias. Né? Não tinha acabado em 20 dias. Deus precisou me tirar para acabar em 20 dias. Boa, Felipe, eu não tinha pensado nisso. Não, foi isso aí. Por isso. Vamos agilizar a obra e a pastora vai para Guarapuava. É bem isso. E eu lembro do dia que eu cheguei, porque, na verdade, eu vim só para o culto de inauguração e eu voltei para ficar com meu pai. E eu lembro quando eu cheguei, eu levei um susto de ver tudo feito, tudo lindo, né? As coisas, e assim, ver o amor da igreja, o carinho de fazer as coisas em excelência. Eu lembro que, eu não esqueço o vídeo que eu recebi, eu acho que era um vídeo que eu recebi umas 2h30 da manhã, o dia que os meninos terminaram o palco, inclusive o Nando estava junto, e aí eles começam a fazer a maior festa, acabou, tipo, graças a Deus acabou o palco, né? Conseguimos terminar isso. Mas a igreja sempre foi construída com muito amor, com muita alegria, as pessoas sempre muito felizes, e eu sempre brinco, gente, eu não sei quem que é mais louco, se é nós ou vocês que topam, porque vocês topam tudo, e a gente fala as coisas e sempre tem alguém para topar, para fazer a coisa acontecer, e sempre fica muito melhor do que a gente imagina. Quando a gente se depara com o resultado, a gente vê que é um resultado de amor de muitas mãos, não é uma pessoa, é uma igreja apaixonada por uma causa, apaixonada pela causa de Cristo. E falando, né, assim, de vidas também, eu lembrei de uma situação também que para nós como igreja foi bem marcante, foi no ano de 2016, eu acho, não, 17, que a Bea do Gilmar, né, a Bea do Gilmar ficou doente, ela teve um câncer e ela quase, né, faleceu. Enfim, passamos por um momento de muita apreensão, porque quem não sabe, a Bea é a líder do Ministério de Crianças, né, o Ministério Infantil, e eles estão conosco há anos também, uma família que nós amamos, que não estão aqui por questões mais de cuidado, mas senão eles estariam aqui. A Bea é aquela pessoa que dança enlouquecida todos os cultos, a Bea é a alegria da nossa casa. Eu falo que a Bea tem, e o Gilmar é o nosso cozinheiro, né? Todos vocês já devem ter comidas maravilhosas. Se não comeram, vão ter a oportunidade do almoço. Compre o seu ingresso do almoço, já fica a dica para você. Né? Mas passamos por um momento bem desafiador como igreja, nessa incerteza de saber, né, o que aconteceria, mas graças a Deus foi um milagre. A Bea está aí, né, firme e forte, cheia de alegria, com aquele sorriso delicioso que enche a casa quando ela chega. E nós somos gratos a Deus, mas foi também no ano de 2017, algumas coisas que nos marcaram, né? Eu estou tentando lembrar, pontuar. Meu casamento. O casamento. Gente, casamento da Leila. Não, eu preciso falar. Foi um evento. A Leila ficou pedindo esse marido, meu Deus. 5 anos. 5 anos marido, orando. 5 anos, Joyce. E ela dizia, pastora, meu marido não chega. Eu falei, calma, vai chegar. Hashtag fica a Você dica vai para servir solteiras. de testemunho. Mas eu não quero ser testemunho de ninguém, eu quero só um marido.
E ele veio, e hoje eu testemunho que valeu a pena esperar. É isso aí. Gente, essa mulher estava linda de noiva. Ela é linda de qualquer jeito, mas de noiva ela estava incrível. Então, querida, se você está esperando seu marido, ele já existe. Ele já existe. Ele está vivo em algum lugar. Ele está tá sendo chegando. moldado para isso ser aí. o seu esposo. É isso Pode aí. ter certeza. O meu foi. Né, Jerusa? Aí nós passamos para 2018, que foi quando o Ruá e o New Stage se dividiram, Uau. porque né, os jovens e os Sim. adolescentes eram juntos. Sim, sim. E não param de crescer. E não param de crescer. Nós tínhamos um ministério de jovens, então ali no final de 2018, na verdade de 17, eu acho que nós tínhamos uma média de uns 80, talvez, juntos, né? Todo mundo junto. E quando nós fizemos, então, essa separação entre os ministérios, que fizemos jovens e adolescentes separados, hoje eu acho que 80 deve ter só o New Stage. E, então, assim, o ministério cresceu um monte, né? Nós temos muitos adolescentes que foram ganhos. Hoje nós já temos adolescentes que já não estão mais nem no Ruá, já estão transicionando para o New Stage, né? Já estão mudando de fase. E nós cremos, né, que o Senhor é só o começo daquilo que Deus vai fazer. E foi incrível o resultado, né? Nós fomos extremamente abençoados no tempo dessa separação dos ministérios. E aí vamos para o ano do comprometimento, em 2019. 2019. Gente, literalmente, 2019 foi o ano do casamento e nós nos questionávamos. Hoje, com essa pandemia, eu entendo por que Deus fez todo mundo casar no passado. Porque foram muitos casamentos. Porque mais de 30. Foi muito. Gente, eu lembro que todo final de semana eu acordava e dizia, quem está casando hoje? Quem está casando hoje? Qual casamento nós vamos? Foram muitos casamentos no ano passado. Mas hoje, né, Deus na sua onisciência, nós já entendemos por que Deus fez com que fosse dessa forma por causa da pandemia, porque ninguém... Nós vamos ter o casamento da Jéssica nesse ano! Uhul! Né, Jé? Vamos ter esse casamento lindo, mas muitos casamentos não poderiam ter acontecido se nós tivéssemos passado por esse momento difícil de pandemia que nós estamos passando, né? E também no ano de 2019, acho que é interessante nós pontuarmos a questão da vida do pastor Dene e da pastora Gisele. Foi quando o Senhor aproximou, na verdade, as nossas vidas. E foi quando nós entendemos da parte de Deus que tinha chegado o momento, então, de nós começarmos um novo ciclo como igreja, e eles passaram então a ser hoje os pastores que caminham conosco com a casa, né? Então eles são nossa cobertura hoje, o pastor Dene e a pastora Gisele. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, eles são fofíssimos. Tem gente que brinca que tem vontade de guardar eles dentro de um potinho e levar para casa, porque realmente eles são muito queridos. E eles estariam conosco nessa data, mas infelizmente por causa do quadro mundial nós não conseguimos fazer, mas eles estarão conosco no dia 12 e eles estarão conosco no dia 6. Então nós queremos que você, né, esteja conectado conosco, para que você possa estar participando desse momento também e sendo abençoado através da vida deles. E aqui, então, em 2019, encerramos o ciclo com o pastor Harold, que antes, né, era a cobertura da nossa casa como igreja, e transicionamos para debaixo, né, desse acompanhamento da vida do pastor Dene e da pastora Gisele. Foi um marco na nossa vida, um marco na nossa casa, e nós estamos felizes por isso. Tivemos várias coisas no ano de 2019, ali tivemos a nossa conferência de mulheres. Na verdade, todos os anos a gente tem tido. Gente, só eu estou falando, vocês não estão falando. Vocês viram que todo mundo só está me olhando? Por favor, alguém fale alguma coisa. Obrigada, David. A próxima vez eu chamo você para estar no palco. Então, a gente também teve um desafio aí, não sei se foi nesse... Não, esse última conferência de mulheres, a pastora estava aí, mas no ano anterior, a senhora não estava aí também, a gente teve o desafio de fazer uma conferência de mulheres sem a pastora estar aqui também. Pensa que não foi fácil, mas a gente conseguiu, a mulherada aí se puxou, foi bem legal.
Esse ano, se Deus quiser, até outubro a gente vai ter mais uma, viu? Amém. Amém, gente. Culto infantil. Primeira vez que nós fizemos. Obrigada, gente. Nosso backstage aqui tá ótimo. É isso aí, gente. Vai falando. 2019 foi a primeira vez que nós fizemos o nosso culto infantil, conduzido pelas crianças do começo, desde recepção. Tudo foi conduzido por eles e foi incrível a nossa experiência. Foi muito especial. Inclusive, até a gente estava falando que era bem difícil nós pontuarmos algumas coisas, porque tanta vida foi acontecendo no meio disso tudo que a gente está falando, tantos ministérios, tantas coisas que foram acontecendo, que o tempo que a gente tem não nos permite compartilhar todas as coisas, por isso que nós estamos fazendo um apanhado meio que geral. Mas no meio disso tudo nós tivemos espetáculos de Natal que aconteceram, de Páscoa, nós tivemos ministérios de dança, nós tivemos, meu Deus, tanta coisa de casais, tivemos tantos casamentos restaurados e histórias de casamentos que Deus fez, meu Deus, transformações incríveis, né? Pessoas que nós vimos Deus restaurar do pó. Nós tivemos pessoas que chegaram dentro dessa casa. Eu queria compartilhar algumas histórias, mas eu acabei não pedindo autorização, então não vou usar nomes, tá? Mas nós tivemos pessoas que chegaram aqui com síndromes de pânico, sem conseguir ficar presencialmente no mesmo ambiente que as outras pessoas e ter sua vida completamente restaurada. Pessoas que, né, essa pessoa hoje vai casar, vai constituir família. Então, Deus reescrevendo histórias por completo. E nós vimos tanta coisa acontecer. E se você faz parte dessa casa, provavelmente, e eu falo, né, isso nós estamos falando de modo geral, fora os líderes de Connect. Cada um, se nós ouvirmos, cada líder de Connect vai ter histórias incríveis para falar, incríveis para pontuar. Fala, Pri. Não, eu ia falar dos casais também, né? Que muitos chegavam aqui como se fosse assim, como a última alternativa, a última chance. Então a gente tem aqui o curso Casados para Sempre e muitos casais passaram por esse curso e tiveram o casamento totalmente restaurado. Então assim a gente vê hoje famílias que estão aqui da casa, que congregam com a gente, chegaram com o casamento destruídos e hoje estão com uma família linda aqui, celebrando todos juntos. Então, isso é maravilhoso. Sei quem gritou é verdade aí, mas é verdade. O que eu acho que é uma característica da nossa igreja é que é um lugar de restauração, né? É um lugar, é a igreja do abraço, né? Pena que agora a gente não está podendo abraçar tanto, mas como a gente gosta de abraçar, né? E tem muitas pessoas que chegam aqui e às vezes a gente está aqui na frente virado assim e as pessoas, o pastor fala abraço, 300 e tantas pessoas, né? E a gente vê que algumas pessoas nem gostam de abraço, né? Eu sou testemunho de várias pessoas que vieram falar comigo, eu nem gostava de abraço, veio me mandar abraçar aqui, não sei o quê. E hoje o cara é o maior abraçador que eu conheço, entendeu? Entende? Agora é o profissional, sabe? O cara gosta de abraçar, gosta de beijar, né? Muitos homens aqui foram receber abraço e um beijo de um outro homem aqui, né? Um abraço realmente assim que eu nunca recebi isso, nunca recebi esse afeto, esse toque, né? Então a gente realmente tem um coração, o espírito da casa, vamos dizer, é dessa restauração, é de dar novo destino. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia como é que ia ser a minha história, eu achei que tinha acabado a minha vida em termos espirituais, ministeriais. Eu era apenas bem sucedido no meu casamento, no meu trabalho, mas eu tinha um sonho em Deus, eu queria ser alguma coisa em Deus, né? E o ambiente foi propício para que eu pudesse desenvolver, né? E hoje a gente ajuda e o nosso coração, vamos falar 2020, depois a gente vai contar o que aconteceu em 2020, mas o coração dos líderes é um coração de promoção, de que todos têm a possibilidade de ser líderes, de serem auxiliares, de serem canais de bênção na vida dos outros. Isso é o maior, aquele jargão que diz assim, se pode dar certo com ele, pode dar certo comigo, se deu certo comigo, pode dar certo com você. Então é esse o coração assim que a gente vê na casa, vê na nossa comunidade, que a gente realmente tem a oportunidade para que todos possam se desenvolver. E isso eu posso dizer para vocês, isso é raro,
um ambiente propício para que todos possam, né? Então, um conta com o outro, né? E sem dúvida esse acolhimento, né, do abraço, do afeto, de receber pessoas machucadas nas mais diversas áreas, isso faz toda a diferença. Essa é a nossa marca aqui em Caxias do Sul, né? E a gente chega, as pessoas chegam e dizem assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Aquela recepção com a galera, com a plaquinha animada, seja bem-vindo e tal. Quem chega leva um susto, porque que nem o Adri falou, quem é de Caxias sabe como é que é. É um povo muito fechado, fica muito restrito e tal. E aqui não, aqui a gente tenta abrir as portas. Você vem, a gente quer receber, a gente quer te amar, a gente quer te ajudar. E é assim. E isso que o Felipe falou é tão interessante porque até eu quero desafiar você, se você estiver aqui, né, e você quiser participar também, a gente vai ter um momento daqui a pouco para perguntas, para que você possa, né, perguntar alguma coisa. Entra lá no chat do YouTube e escreve lá, faz a sua pergunta, enfim. Mas para nós, Caxias do Sul, quando Deus nos mandou para cá, para a CCVN, o sentimento que nós tínhamos era um sentimento de página em branco e de que todas as coisas eram possíveis, de um lugar aonde Deus faria com que todas as promessas que Deus tinha na nossa vida iriam se cumprir. E eu não sei para você o que essa casa representa, mas eu sei que para muitas pessoas a CCVN se tornou um lugar de recomeço, né? Um lugar de restauração, um lugar de possibilidade de vida, um lugar de começar de novo, né? Um lugar de cura, um lugar de olhar e dizer assim, nossa, Deus vai fazer algo novo na minha vida. E eu vejo que esse é o DNA dessa casa, né? O DNA desse lugar. Eu lembro quando o Felipe e a Priscila chegaram, e tem tantas particularidades que se nós fôssemos ficar contando, né, é muito grande a história, são 10 anos, né, não é um ano só, mas o Senhor tinha liberado uma palavra profética nas nossas vidas que essa casa seria um lugar de restauração, um lugar de restauração de ministérios, e nós tivemos tantos ministérios restaurados nesse lugar que eu não sei nem dizer quantas pessoas chegaram aqui sem vontade de se envolver mais com a igreja, dizendo, eu vou participar, mas eu não quero fazer mais nada, eu vou ficar sentado no banco, eu estou muito machucado. E Deus foi trazendo um fôlego novo de vida, e Deus foi trazendo alegria, e Deus foi restaurando, e Deus foi curando, e Deus foi proporcionando novos sonhos, novas perspectivas. Isso foi, Caxias significa isso para nós também, né? Quando Deus falou sobre esse lugar, o Senhor falou, eu estou dando uma página em branco para vocês, para que as promessas que eu tenho se cumpram. Então, eu quero dizer para você, que se você está nessa casa, existe espaço para você. Existe espaço para o sonho de Deus na sua vida. E o que Deus começou em 2020, fez a coisa tomar uma proporção ainda maior. Nós já vamos falar de 2020. E pastora... Só quero comentar algo aqui, né? Enquanto várias pessoas que se achegavam a essa casa, desacreditadas nelas mesmas, né? E pessoas que não acreditavam nelas, o que Deus colocar no nosso coração é, acredite. Deus nunca nos autorizou a desacreditar das pessoas. Deus sempre colocou em nossos corações o amor, o perdão, o acreditar que vale a pena acreditar, vale a pena, né, perdoar, vale a pena relevar algumas situações. Né? Existe riqueza, existe preciosidade dentro do coração daquela pessoa. Por mais que a trajetória, por mais que a história daquela pessoa venha a ser uma história não tão bonita assim, mas Deus, Ele consegue ver o íntimo, o âmago do coração daquela pessoa. Então, essa casa nunca foi autorizada em dizer assim, eu não acredito mais em você. Pelo contrário, o que Deus colocou em nosso coração existe sim um lugar em Deus para que todas as pessoas venham ser restauradas. Né? Enquanto algumas pessoas diziam assim, pastor, mas você continua acreditando? Continua acreditando. Pastor, você continua amando? Continua amando. Mas se perdoa? Perdoou. Assim, não fui autorizado a não liberar perdão. Não fui autorizado a não amar. Não fui autorizado, né, a não acreditar que Deus tem um sonho, Deus tem um projeto. E eu sempre declarei, a minha dívida com o mundo é o amor. A palavra do Senhor fala assim, se nós devemos dever alguma coisa ao mundo,
é o amor. Né? E eu creio assim, que essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que Deus nos incumbiu, de nós estarmos amando nosso próximo, nós estarmos acreditando nas pessoas, por mais que o mundo, por mais que o sistema não venha acreditar, Deus acredita, e se Deus acredita, eu acredito também, nós acreditamos também, amém? E eu gosto muito, só complementando isso que o André está falando, de dizer para as pessoas que você não é o que a sua história diz sobre você, você é o que Deus fala sobre você, né? Você é quem Deus diz que você é, não a sua história, não as pessoas, não as circunstâncias, mas você é, e você vai ter, e você vai viver aquilo que Deus fala sobre você, né? Então não interessa da onde você saiu, não interessa o quão quebrado você está, não interessa da onde você venha, né? Ah, mas você não sabe a minha história. Eu posso ouvir a sua história para que você seja curada, mas a sua história não te define, ela não te limita. A sua história é apenas a feiura que vai se transformar em algo lindo nas mãos do Senhor. Eu sempre digo, vai ficar lindo isso, vai ficar lindo. Quando Deus entrar na tua história, isso vai ficar lindo e o nome dele vai ser glorificado em todos os lugares que houve vergonha, em todos os lugares que houve dor, em todos os lugares que houve machucadura, você vai ver a beleza de Deus sendo construída na sua vida. E nós vivemos isso 10 anos nessa casa. Na vida de pessoas, vendo histórias sendo transformadas, histórias de destruição, história de desesperança, histórias de casamentos e famílias destruídas sendo transformadas em algo lindo e que tem glorificado o nome de Deus. Vale ressaltar um testemunho aqui que vem no meu coração. Eu lembro quando nós estávamos adorando a Deus, estávamos em um momento assim, muito profético em Deus, e uma certa jovem que não era cristã, ela foi convidada para estar participando, né, para estar indo naquela igreja, né, no mosteiro. E essa jovem, ela pisou. Na hora que ela pisou, tudo fez sentido na vida dela. Falou assim: o Criador está aqui, Deus está aqui. Eu sinto que eu faço parte dessa casa. Eu sinto que Deus quer mudar minha vida. Eu sinto que Jesus morreu por mim e ressuscitou para a minha salvação. Eu me converto agora, eu aceito Jesus agora. E essa pessoa é a Pamela. Na hora que ela pisou, ela entrou chorando, dizendo: tudo faz sentido, Ele é a razão da minha vida. Então, testemunhos como esse marcam a história da igreja, né? E se nós pudéssemos ouvir o testemunho de cada um de vocês, né, seria tremendo, né? Que Deus possa estar nos abençoando nos próximos anos. Amém. E com todas essas memórias, entramos em 2020. O ano mais diferente das nossas vidas, né? Talvez o ano mais cheio de beleza oculta, talvez é assim que eu posso dizer, né? Deus é um Deus que trabalha no turno da noite, e o Senhor tem feito isso. Então, começamos o ano de 2020 com um monte de planos. Eu brinco que quem é líder da casa tinha uma agenda que fez que nem todo mundo amassou e jogou no lixo e disse: senta e espera, porque Deus está no controle. Eu acho que era o ano mais maluco de agenda, de atividades e coisas, mas o Senhor é soberano em todas as coisas e Ele sabe o porquê. E eu até tenho, né, eu brinco, né, sempre brinco que Deus, Ele, na sua onisciência, Ele sabe porque Ele faz as coisas. E para nós, como igreja, esse ano tem cooperado em muitos sentidos. Nós começamos todo um projeto para os próximos 10 anos, né? Muitos de vocês já ouviram falar desse projeto dos 10 anos, que nós vamos compartilhar, inclusive no dia 13. Se você quiser saber mais detalhes, eu quero pedir para que você fique conectado com a gente, ou venha aqui na igreja, porque nós vamos, né, estar explicando um pouquinho mais desse projeto dos próximos 10 anos. E foi o ano que Deus começou, então, toda uma reformulação interna das nossas vidas. Deus começou a mexer nas nossas estruturas para nos preparar para aquilo que Ele tem para os próximos anos. E talvez eu considero esse ano como o ano do primeiro ano da igreja, onde nós éramos pessoas sentadas, sonhando com os anos que viriam. E nós estamos na mesma configuração, claro que muito mais gente sentado, esperando, sonhando com os próximos anos que virão, né? Estamos impedidos de realizarmos muitas coisas, mas tem sido um ano incrível, né? Como casa, como igreja,
É o ano, né, que o Senhor trouxe o Arnaldo e a Marília para cá, um acréscimo para casa, né, e tantas coisas que o Senhor está fazendo no meio de toda essa paralisação, porque as coisas nascem do oculto para o visível. Como um neném que é gerado na barriga da mãe, ele fica lá paradinho no oculto para depois completar o tempo, né, e vir à luz. Assim, eu entendo que está sendo esse ano. Deus está gerando algo incrível que nós vamos contemplar daqui a pouco. E é essa expectativa que eu quero gerar no seu coração. Daqui a pouco o bebê nasce e a gente vai estar feliz, né? Só que enquanto o bebê está dentro da barriga, tem muito trabalho acontecendo. Literalmente é o que está acontecendo com a gente como igreja. Mas mesmo assim, em 2020 nasceu 3 bebezinhos, né? Verdade. Não naturais, mas nasceu o Ministério Unity, casais. Verdade. Nasceu a nossa companhia de teatro. Verdade. E a de dança. Também. Foram 3 ministérios que se estabeleceram no início do ano. Verdade. Amém. 3 ministérios. E é o ano dos bebês também, né? Porque é o ano que um monte de gente está ficando grávida, né? Então, graças a Deus por isso. Aproveitaram a quarentena. Aproveitaram a quarentena. E estão trabalhando no oculto. Graças a Deus por isso. Mas vida de Deus está saindo disso, né? Então, é um ano que a gente quer que você também compreenda as movimentações do Espírito, né? Não passe por esse tempo como se nada estivesse acontecendo. Deus está fazendo algo. E que nem eu gosto muito de um exemplo do pastor Francisco, lá de Curitiba, ele sempre diz assim, que quando uma mulher engravida, ela pode não estar vendo o nenê, mas ela não diz, minha barriga começou a crescer, eu não sei o que está crescendo aqui dentro. Ela tem noção que é um filho que está sendo gerado. Ela pode não saber necessariamente como vai ser o olho, a cor do cabelo, mas ela sabe que tem uma criança lá dentro. Então, da mesma maneira, você pode não saber os detalhes, mas se você prestar atenção, você já vai entender o que Deus está fazendo nesse tempo de gestação na sua vida. É verdade. Amém? Que momento incrível que nós estamos vivendo hoje aqui, relembrando todas essas histórias, né, criando novas histórias para os próximos anos também. E pelo adiantado da hora, né, pessoal, já passou 1 hora, viu? Nos comportamos bem. E chegaram muitas perguntas, foram selecionadas algumas perguntas do chat. Então, eu vou passar as perguntas, vamos ver dentro do coração de vocês o que cada um de vocês quer responder. Nos perguntaram, já pensaram em desistir alguma vez? Eu não. Olha, Não é só para É a os hora que a gente pastores. pode sair aqui, nós. deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. No início da igreja, lá na Alcides Lande Andrade, que é uma transversal da Avenida São Paulo, lá no Sagrada Família, que era o pavilhão, nós estávamos uma tarde arrumando o pavilhão, né, para o culto à noite. E aí, eu arrumando, todo empolgado, cantando, orando em línguas, e pá, fazendo aquela coisa e tal, pregando para as cadeiras sozinho, minha esposa outro canto, né? Aí minha esposa chega para mim e fala assim, amor, vamos embora? Eu falei assim, calma aí, querida, a gente vai, eu só preciso arrumar aqui. Vamos embora, amor? Eu falei, só um minutinho, amor, eu preciso arrumar, terminando aqui, a gente vai embora para tomar nosso café. Amor, vamos embora. Aí eu olhei assim e falei assim, como assim? Vamos embora. Daí eu falei, amor, vai ficar tudo bem, pode ficar tranquilo. Foi isso, né, meu amor? E aí, aquilo foi Petra para a vida dela, foi uma âncora para a vida dela. Eu falei assim, confia, vai ficar tudo bem, Deus está no controle. Né? Então, aconteceu, sim, um fato como este, sim. Já que ele falou, né? Entregou. Já que ele falou. Não, na verdade, aqui foi o medo de talvez a igreja não acontecer, né? Porque era o final do primeiro ano e muitas coisas estavam implicando naquele ano, terminaria o nosso sustento. Nós não iríamos mais ter sustento pastoral, né? Pela igreja que nos enviou. E a igreja, obviamente, no primeiro ano não conseguia nos sustentar. Ela mal conseguia pagar o aluguel, né? E eu, mãe de 2 crianças pequenas, foi o momento que bateu o desespero e eu falei, uau, e agora, como é que vai ser, né? Eu lembro que já era novembro, se eu não me engano,
E o meu coração entrou num desespero natural. E eu disse para André, eu falei, amor, como é que vai ser? Né? Tá acabando o ano e o sustento termina. E nós não temos, na verdade, nós tínhamos recursos pessoais. E aí eu olhei para ele e falei, como é que vai ser? Né? Eu tenho 2 crianças, se ainda nós fôssemos um casal de jovens, só nós 2, a gente passa miojo e água, né? Você não está nem aí. Mas com 2 crianças, você pensa nos seus filhos, né? E eu posso dizer que naquele dia, quando o André virou para mim e disse, amor, vai ficar tudo bem, foi quando eu olhei e disse assim, amém. Né? Eu sigo na sua fé e eu creio que o Senhor, Ele vai prover, e o Senhor não deixou faltar nada. Né? Eu não posso dizer que em algum momento nos faltou algo, o Senhor proveu para as nossas vidas todas as nossas necessidades desde aquele momento. E é tão interessante porque o André até, ele olhou para mim, ele chegou em casa, ele me fez entrar no quarto, fechou a porta, ele disse, vai orar. E o Senhor me lembrou de uma aliança que eu fiz com Ele, porque quando Deus nos mandou para cá, o Senhor disse para mim, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. E eu lembro que eu abri mão de algumas coisas naturais, né, materiais minhas na época, e eu disse amém, Senhor, e eu estava entendendo que Deus estava falando sobre provisão naquele dia comigo. E quando o André falou, o Senhor simplesmente me lembrou, tipo assim, por que você está temendo se eu falei? Né? Por que o teu coração está se abalando se o Senhor disse para você que não vai faltar nada? Então, existem momentos na nossa vida cristã que nada nos encoraja. É literalmente pula para criar asa, ou pula para abrir o paraquedas. Né? Você não sabe o que vai acontecer, você simplesmente pula. E você confia que se Deus foi poderoso para prometer, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Né? E foi um dos momentos, eu acho, que pegou. Amém. Tem várias perguntas, mas nós vamos ter que dar uma resumidinha. Vou fazer mais uma. Baseada na história de vocês, se vocês pudessem dar um conselho, que conselho seria? Baseado na história de vocês. There can be miracles when you believe. Acredite, eu acho que é esse o maior conselho. Milagres acontecem, o sobrenatural acontece, Deus não falha. Que mais? Gente, realmente sim, é acreditar, é confiar, é saber que Deus está no controle, é não olhar para as circunstâncias, não olhar para as má notícias. Nós não andamos por vista, nós não andamos por sentimentos, mas sim por fé. Na nossa construção de vida com Deus não está baseado nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos eles podem nos boicotar quando nós passamos por situações difíceis. Então a mensagem que eu posso estar dando assim a toda a igreja, a todas as pessoas, é que elas não fiem a fé delas nas emoções, mas sim na palavra de Deus, porque a tua emoção, ela pode ser seu maior vilão no momento de luta e batalha. Então, em todas as situações, nós não olhamos para as nossas emoções, nós olhamos para a promessa do Senhor. E olhando para a promessa do Senhor foi que as coisas começaram a acontecer ao longo dos anos. E o nosso pai é muito bonzinho, ele é muito querido. Ele não vai deixar nada ruim acontecer contigo, é só isso. Amém. Amém. Quero agradecer a presença de vocês, Adri, G, pastores, Felipe, Priscila. A gente poderia ficar aqui muitas horas conversando, porque com certeza são muitas histórias que nós temos para contar. Mas estamos só começando, esse é o pré-evento, então esse é o primeiro de muitos. E nós vamos dar continuidade, continuem fazendo perguntas pelo chat, que nós vamos estar respondendo também, mas aqui o nosso tempo acabou, realmente. Muito obrigada. E eu quero só bem rapidinho lembrar que nós vamos ter o segundo pré-evento semana que vem, né? Dia 6, o reconhecimento pastoral. Dia 12 de setembro, o nosso grande evento dos 10 anos, com os ministrantes convidados, né? Que são para lá de especiais. No dia 13, nós temos o almoço, no estilo drive-thru, que vocês vão comprar e vão vir aqui buscar. Então, por favor, quem ainda não comprou o seu ingresso, aproveite o momento agora. Vamos estar recompartilhando o link também para vocês comprarem os galetos. É galetos, né? Isso. E no dia 13 é a apresentação à noite, nosso horário de culto, né? Da nova estrutura.
Então, por favor, não percam nenhum desses dias, nenhuma dessas oportunidades. Participem das comemorações conosco. Muito obrigada. Eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Eu quero estar compartilhando com vocês um texto e depois orando com vocês. Um texto que tem muito a ver com toda essa nossa trajetória, com toda a nossa jornada, tudo aquilo que Deus, através do seu Espírito, esteve construindo e está construindo nessa terra. Está no livro de Salmos 126, que é um cântico de degraus, um cântico de romagem. E diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com o que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E eu quero neste momento agradecer a Deus juntamente com vocês, por essa trajetória, por esses marcos. Nós podíamos ouvir o testemunho de cada um de vocês, em toda essa trajetória. Aquele dia que você entrou aqui nessa casa, a tua história, enfim, talvez você semeou em lágrimas. Mas hoje você está colhendo seus molhos, seus feixes com alegria. Eu quero levar você a acreditar que por mais que você venha estar enfrentando situações dificílimas na sua vida, por mais que você venha estar enfrentando batalhas, lutas, e você tenha ouvido absurdos a respeito de você não acreditar, de você não continuar, de você não perseverar, saiba que o teu Deus, Ele está na arquibancada, torcendo por você, dizendo: vá, corra, corra, vá em direção. Existe um prêmio para você, existe uma coroa para você, existe um alvo para você. Você não nasceu para o fracasso, você nasceu para o avanço e para o sucesso, porque maior sou eu que estou na sua vida do que a adversidade que está neste mundo. Creia em mim, saiba que comigo você vai saltar as muralhas, que você vai avançar, que você vai conquistar, que você vai reconstruir, reescrever a sua história, e que você vai experimentar tudo aquilo que o teu Deus tem escrito para ti. Creia nisso, acredite. Não ouça a tua alma, não ouça as circunstâncias, não ouça, as vozes que existem no mundo. Ouça a voz do teu Deus, e o teu Deus nessa noite está dizendo: eu quero escrever uma nova história através de ti. Creia nisso. Esse ano é o ano do avanço, é uma palavra profética de Deus para nossas vidas, um ano do avanço. E muitas coisas em nossas vidas estão tomando uma proporção totalmente diferente. E eu creio que essas proporções que estão acontecendo em nossas vidas afetarão aquilo que é visível, aquilo que é tangível, que é o reino material. Creia que coisas espirituais estão acontecendo no teu interior. Deus está restaurando, Deus está reestruturando, Deus está reescrevendo a sua história, Deus está fortalecendo você. Então creia que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero assim convidar você, neste momento, a agradecer a Deus, a louvar a Deus, por 10 anos de história, 10 anos de trajetória, 10 anos de marcos, de milagres, de acontecimentos, de ministérios sendo levantados nessa casa, de pessoas, casamentos sendo restaurados, jovens que pensavam em suicídio foram transformados,
jovens que não acreditavam mais na vida passaram a acreditar, casais que não acreditavam mais no relacionamento passaram a acreditar, pais que não acreditavam nos seus filhos passaram a acreditar, famílias que foram restauradas, reestruturadas, famílias que foram alicerçadas. Há motivos e mais motivos para nós estarmos agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado. E nesse texto diz: estávamos como que sonhando, a nossa boca encheu de riso. E quando você lê o contexto dessa história, o povo está saindo de Babilônia, indo para restaurar Jerusalém. Talvez a tua vida tenha sido Babilônia, a tua vida tem sido uma prisão, mas as portas se abriram e o Senhor está trazendo um novo tempo na tua vida. Creia nisso. Esse ano é o ano do avanço para a tua vida. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer nessa noite, nós queremos tributar a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Nós queremos dar o lugar devido ao Senhor, a centralidade, o governo, o trono para ti, a honra, a glória, o louvor de tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós nessa terra, Senhor. Nós queremos dar a ti, Senhor, queremos derramar os nossos corações, queremos reconhecer o teu senhorio, queremos reconhecer, ó Pai, que tu és um Deus que governa, que domina sobre todas as coisas, e queremos, ó Pai, cultuar a ti, queremos adorar a ti, Senhor, queremos te louvar, queremos te engrandecer, queremos dizer, Senhor, muito obrigado, porque em momentos dificílimos o Senhor esteve nos fortalecendo, o Senhor esteve nos encorajando, o Senhor esteve, Senhor, trazendo pessoas proféticas para estarem ministrando, para estarem nos fortalecendo, nos edificando. Pai, nós te louvamos por essa grande família CCBN, Senhor, famílias e mais famílias que se agregaram nesse projeto e que hoje somam um grande sonho, hoje somos uma grande visão, um grande propósito, Senhor, que irá varrer essa terra, irá varrer outras cidades, irá varrer esse estado e outras nações. Pai, nós cremos nisso, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, muito obrigado, Senhor, pela tua unção, pela tua graça multiforme que tem sido derramada em nossas vidas, Senhor, a tua sabedoria que tem repousado em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar te abençoando grandemente nessa noite, que Deus possa estar te fortalecendo, que o ânimo do Senhor, que a alegria do Senhor, que a força, a coragem, a fé de Deus venha estar reinando em teu coração. Tenha uma noite abençoada, tenha uma semana abençoada, uma semana do extraordinário do Senhor. Que a glória do Senhor venha estar raiando na tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus possa os abençoando grandemente. Nós queremos neste momento já adorar o Senhor, glorificar o Senhor em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só